Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Convite rápido pro amigo rubro-negro que ainda não baixou o OneFootball, cara. Você tá por fora, hein? Baixa o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo. Faz um download e receba tudo aí na palma da sua mão, cara. Notícias e resultados em tempo real para acompanhar as ligas europeias. Eu tenho acompanhado lá o futebol alemão, a Bundesliga, o campeonato alemão gratuito, né, cara? Então é uma forma de aproveitar. O link está na descrição desse vídeo e tenha tudo aí na palma da sua mão. Deixar um outro convite rápido pro amigo rubro-negro que hoje, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live com os membros, então a gente vai dar aquela resenha, vai cornetar o Flamengo, elogiar o Flamengo com a companhia dos membros, né? Então a galera que vai fortalecendo sempre aqui o canal da categoria ofensiva estará aqui conosco. Você que ainda não é membro ou é membro da categoria defensiva, você também está convidado para participar, mandar a sua pergunta, manda a sua opinião, manda o seu desabafo, o seu recado, enfim, faz parte aí da nossa resenha, da nossa pauta. Começa então 8 horas, chega junto aí pra gente passar esse tempo debatendo sobre o Flamengo. Um bom bate-papo. Galera, vamos lá. Muito comum a gente, em determinados jogos, em determinadas vitórias, tem assuntos em lives, algumas perguntas, algumas referências que a gente encontra na internet, falar sobre Dorival e sobre o Renato Gaúcho. É muito comum. A gente vê bastante, vocês me perguntam bastante sobre isso. Pô, parecido, tá diferente, qual é essa relação, né? Tem aquele medo, né? Porque acaba, o trabalho do Renato Gaúcho, ele acaba trazendo como tá indo bem, aí no final perdeu, né? Tem um pouco sobre isso. Então vamos falar sobre essa questão, essas comparações que algumas pessoas falam, e alguns receios, né? Eu acho que a comparação ela vem com requintes de meio amedrontado, né? Com medo, né? Mas vamos lá, a gente não vai aqui prever o futuro, porque é impossível a gente prever o futuro, mas vamos tentar pontuar algumas questões aqui. O Renato Gaúcho, ele saiu do Flamengo cerca de quase 73% de aproveitamento, né? Um alto aproveitamento. Ele começa muito bem, ele começa com o Flamengo meio que ali avassalador, assim como o Dorival Júnior e assim como outros técnicos, e talvez, né, seguindo essa mesma linha, né, de raciocínio da diretoria do Flamengo. Os próximos também serão assim, na véspera de oitavas de final de Libertadores, é sempre assim, né? Na véspera aí tem uma mudança, ele estreia inclusive contra o Defensa, né, contra o Defensa e Justiça, vence, enfim. E é claro, né, que a contratação do Renato Gaúcho, ela veio motivada para, vamos botar muitas aspas aí, salvar o ano do Flamengo, conquistando um título naturalmente, por consequência. Quando você contrata o Renato Gaúcho, até mesmo pelo seu histórico, Copas, sobretudo Copa Libertadores, né? Então esse aí era o plano de contratar o Renato, e quase o plano não deu certo, a verdade, quase, por pouco. E aí o Renato vai fazer algumas vitórias e tal. Naturalmente agora, que o Dorival pega aí o Flamengo num contexto muito semelhante, né? Do que o do Renato, é aquele, vamos tentar em aspas, muitas aspas, salvar o ano, as Copas, ela te dá essa possibilidade, né? E vamos tentar vencer, obviamente, sobretudo, a Copa Libertadores. Muito parecido. E assim como o Renato tem ido muito bem na Copa Libertadores, né? Vai avançando, passou muito bem pelo Tolima, passa também pelo Corinthians, sendo dominante, chega a uma semifinal. O Renato foi goleando, né? E também chegou ali passou também pelo Barcelona. Então tem essas semelhanças. E, naturalmente, alguns jogos, sobretudo os últimos, que acabam meio que fortalecendo isso, que foi um Flamengo menos brilhante do que estamos habituados, ele jogou menos do que ele pode jogar, e aí tem uma vitória assim, fala, pô, foi meio Renato Gaúcho, né, isso aqui e tal. Então aí vamos lá. Eu acho que primeiro, a comparação dos dois, quando você pega resultado, ela pode ser ok, ela é plausível. Resultado, galera, unicamente resultado, ela é plausível, tá? Eles receberam um time. Esse elenco do Flamengo, até então, ele dá uma resposta muito boa e imediata a uma mudança de técnico, né? Ele dá uma resposta rápida, ele deu a resposta do Renato e também deu a resposta ao Dorival, né? Estamos comprovando isso. O Flamengo está numa absoluta ótima fase, um ótimo ambiente, tudo como era também com o Renato. Mas aí que tá, eu acho que a comparação, na minha opinião, ela para por aí. Ela para unicamente no resultado, não pela forma com que tem o resultado, não da forma da conquista desse resultado. Tá? Vamos lá. O Renato Gaúcho, ele, né, era um time ofensivo, era um time vertical. Inclusive havia comparações esdrúxulas na época, motivadas pelo resultado. Cara, é muito resultado. A gente vai falar muito sobre resultado. Motivadas pelo resultado. Inclusive falando de Jorge Jesus, pra gente ver o quanto vai a insanidade dos meus colegas da imprensa
para querer emocionar o torcedor que por si já estava emocionado para tentar trazer alguma coisa. Então já tinha isso, logicamente já tinha isso. Então, mas era um Flamengo que, principalmente a sua força ofensiva, era atacar as costas do adversário, né? Então, quando o Flamengo, inclusive, abriu o placar, cara, a possibilidade do Flamengo fazer 2, 3, 4, que tinha o Michael como um personagem importante, inclusive a gente entende qual é o contexto e por que ele era um personagem importante, virou rotina. Pô, o Flamengo tá, o São Paulo sai 1, 2, 3, 4, beleza, goleada. E assim, a gente viu isso várias e várias vezes, mas com uma força mais atacar as costas, com velocidade. O Flamengo ele tinha um excelente contra-ataque. O Flamengo, na época do Renato Gaúcho, o contra-ataque, a fase do contra-ataque, era sem dúvida nenhuma a melhor do país, quiçá a melhor do continente. Era absurdo o contra-ataque do Flamengo com o Renato Gaúcho. O circuito estava muito bem feito, e isso até facilitava. Com o Dorival, eu já acho que o Flamengo ele tem mais pluralidade ofensiva. Se estava muito claro o conforto do time do Renato na questão da saída, com o Dorival a gente vê gol de bola parada, saíram 8 gols, né, de bola parada, muitos gols de cabeça, sai gols de construção, recentemente saiu gol de contra-ataque, num jogo até abaixo do Flamengo com São Paulo. Então eu vejo, taticamente, o Flamengo com mais possibilidades ofensivas do que o do Renato. Defensivamente, o time do Dorival Júnior, apesar deles marcarem em alguns momentos de uma forma muito parecida, que a gente fala majoritariamente num bloco médio, é muito parecido, eu vejo o Dorival mais compacto que o time do Renato Gaúcho. O time do Renato Gaúcho, em alguns jogos, flertava um pouco mais com resultado ruim, tá? Em contrapartida, o time do Renato Gaúcho marcava com 2 linhas, com 4, marcava com mais jogadores até do Dorival. O Dorival já marca com 7, né? Acaba dando um pouco mais de espaço, apesar de ser mais compacto. Então eu acho que quando a gente entra na seara tática, essa comparação, ela é, assim, ela não faz sentido nenhum. E quando a gente fala de resultado, e aí a gente fala de Renato Gaúcho, eu vou sendo muito justo com vocês. O papo hoje sobre Renato Gaúcho, ele é visto de uma forma depreciativa, pejorativa, ruim, porque ele não conquistou. Sendo muito justo com vocês. Porque se o Flamengo tivesse conquistado a decisão da Libertadores como ele poderia ter conquistado, o papo não seria esse. Sejamos honestos. Não seria esse. E, inclusive, até para corroborar, para depreciar esse trabalho do Renato Gaúcho, alguns aliciavam um erro individual técnico do Andreas ao técnico, ao treinador, ao Renato Gaúcho. Na minha interpretação, me desculpa, passa até por uma sandice ou um mau caratismo, porque não tem o que dizer sobre aquilo ali, tá? E o que aconteceu poderia acontecer com qualquer um, aquele fato. É lógico que durante os 90 minutos poderiam ter acontecido outras circunstâncias que mesmo se ocorresse aquele fato, o Flamengo poderia haver sido perfeito. Outra coisa, mas aí é muito idealismo do que a gente viu. Poderia acontecer com como pode acontecer com o Dorival, por exemplo. Não impede nada um jogador fazer uma falha como aquela, beleza? Então, assim, em linhas gerais, eu vejo hoje o Flamengo do Dorival conquistando resultados assim como o Renato, perfeito, ótimo, bom pro Flamengo. Agora, a forma de construir o resultado, na minha opinião, ela é uma forma mais plural, com mais possibilidades do que o Renato. E o Renato, quando começou a perder, o Flamengo começava a perder esse contra-ataque, ele começou a ter um pouco de dificuldade. E pra gente seguir esse mesmo critério, né, tentando buscar essa honestidade intelectual com o torcedor, o time do Flamengo fisicamente com o Renato estava absolutamente esfacelado. A gente provou isso, infelizmente, na decisão da Copa Libertadores, onde Rodrigo Caio, Arrascaeta e Bruno Henrique, sobretudo, Bruno Henrique e Arrascaeta, possivelmente, se não fosse uma decisão de Copa Libertadores, eles não estariam a campo. O que, na comissão agora com o Dorival, o Flamengo está muito bem fisicamente. Então ainda teve aquele, né? Se as coisas estavam ainda difíceis, ainda teve essa questão física. Então, assim, na minha opinião, a comparação ela não entra muito na comparação unicamente pela vitória. Isso é ótimo, mas quando a gente fala de jogo, modelo de jogo, zero, galera. Beleza? Forte abraço a vocês, continuem se cuidando, então. Nosso encontro hoje é 8 horas. A gente pode falar sobre isso e muito mais. Fechado? Um forte abraço, então. Valeu!